Sejam bem-vindos ao nosso Podiex. Você que é inconformado, só faz parte desse canal quem é inconformado. Quem é uma pessoa que tem visão de crescimento, desejo, que tem essa vontade de crescer, essa vontade de gerar resultados, essa vontade de transformar sua vida, seus resultados. E nesse episódio nós vamos falar sobre muitos pontos importantes. Nós vamos falar sobre visão, nós vamos falar sobre comportamento, nós vamos falar sobre beleza, nós vamos falar sobre posicionamento estratégico, nós vamos falar sobre transição de carreira, nós vamos falar também sobre medicina, nós vamos falar sobre Piauí e tantas outras coisas. E eu estou com uma pessoa para encerrar essa temporada que está sendo incrível. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui a sua mensagem de todos os episódios que você assistiu. E eu estou com alguém que é muito especial. Uma mulher que é admirável, uma mulher que, de fato, ela prova todos os dias que ela é uma pessoa que faz o seu, que foca no seu, que tá sempre ali impulsionando outras pessoas para crescer também, que tem uma visão de compartilhar, de uma visão de contribuir, é uma investidora, é uma empresária, é médica, é linda, inteligente, tem uma energia pra cima, é uma pessoa que tem um coração lindo, é uma pessoa que quando você topa, você sente que ela é de verdade, que ela é gente de verdade. E que eu tive o prazer de conhecer há anos atrás, numa palestra, eu a contratei para palestrar na formação Comunicar. E sabe aquela coisa que foi amor à primeira vista? Desde aquele dia, já tem mais de 2 anos, que nós passamos a caminhar juntas, temos negócios juntas, estamos aí com uma visão muito positiva de expansão. Com vocês, ela, a belíssima Juliana Romonato. Gente, olha, depois dessa apresentação, eu estou, assim, completamente lisonjeada, não só de estar aqui, mas Verdade, olha aqui, ó. ouvindo desses olhos cor de mel que Karine Paiva tem, que estão refletidos nessa luz. E olha aqui, ó, Obrigada. eu escolhi uma blusa digna pra lhe receber hoje, minha filha. Boa. Cheia de brilho, cheia de cristal, porque é isso que eu sinto quando eu tô com você. É brilho, é luz, é pra cima. Isso é muito bom, né? Tem Demais. energia que Demais. conecta. E eu tava ouvindo você falar, falei, gente, que miscelânea, né? Porque eu acho que eu posso estar num podcast de saúde, eu posso estar num podcast de negócios, eu posso estar num podcast de imagem, eu posso estar em vários podcasts. Investimento, sim, meu Deus do céu, é meio confuso até, né? Mas é tão interessante. Sabe o que eu tenho observado, Eju? É que nós estamos vivendo uma das melhores fases das nossas vidas. Sim. Nós, enquanto mulheres, enquanto fase mesmo. Por quê? Nós temos acesso à informação. Nós temos condições hoje de evoluir como pessoa por conta da informação, de cuidar do nosso bem-estar, da nossa vida, de prosperar, sabe? De ser feliz. Porque eu sei que tem fases, eu sei que tem momentos difíceis, eu sei que existem situações, né? Talvez alguém que esteja assim, mas essa não é a minha realidade. Mas para um pouco e pensa, já foi muito pior. Para todo mundo. Para quem tá muito bem ou para quem se julga estar num momento ruim da sua vida, já foi pior, gente. Já foi pior. E para nós mulheres, cada ano que passa, cada mulher que cresce na carreira profissional, ou que cresce como mãe, ou que cresce como esposa, ajuda todo um grupo de mulheres a crescer também. Então, eu sinto que é uma fase maravilhosa para todas nós, enquanto empreendedoras, enquanto mães, investidoras e esposas. Tu concorda? E eu concordo pelo seguinte fato, nem faz muito tempo a gente não podia nem votar. Então, tudo que está acontecendo agora, e de maneira alguma falar, a Juliana é feminista. Não é a minha pegada. Mas o interessante é que nos dias atuais, por conta de tudo que a gente está vivendo, a gente consegue alcançar coisas que a gente não conseguia antes. Até mesmo coisas simples, por exemplo, quem é mãe? Gente, quem era mãe no passado tinha que costurar a roupa dos filhos. Tinha que fazer o óleo, né? Fazer a manha, matar o porco, fazer o sabão. Então, eu acho que todas as facilidades, evoluções, eu acho que permitiram realmente, junto com o acesso à informação, permitiu a gente estar aqui conversando e a gente ocupar lugares que a gente nunca pensou que pudesse ocupar no passado. Hoje em dia parece simples, mas E ser múltipla em conhecimentos, que foi o tema que a gente começou a falar. Eu sou investidora, posso falar disso? É isso mesmo, aceitar, Ju. Aceitar que você é tudo isso. Eu lembro que quando eu te apresentei na Nova Era, e aí fizeram lá o mini currículo, né? Eu falei, tá faltando um.
Investidora, nem ela se vê e ela é. E você falou assim, meu Deus, eu sou mesmo. Investidora, de fato, é investidora em negócio, é investidora enfim. Ju, vamos lá. Eu te apresentei. Muitas pessoas que me seguem já te conhecem, mas eu sei que tem outras pessoas que não te conhecem ainda. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é a Ju, o que que a Ju faz. Quem é a Ju primeiro como pessoa, sabe? Como ser humano. E o que que a Ju faz hoje, Juliana Romanato faz. Falar um pouco da tua transição, né? Desse novo... Na verdade, não é novo, porque já faz um tempo que você atua, né, na área do brand, da marca. Mas hoje, cada vez mais posicionada, cada vez mais presente. Então... meu nome é Juliana Romanato, eu tenho 44 anos. Eu sou uma pessoa que ama gente. Essa é a Juliana, eu gosto de gente. Então, não importa qual setor que a gente esteja tendo gente, eu tô junto. Minha primeira formação foi como médica. Eu me formei médica há mais de 20 anos e fiz 2 residências médicas. Fiz medicina nuclear e fiz radiologia. Você deve estar pensando, o que é medicina nuclear? Bom, medicina nuclear é uma área, uma especialidade médica que a gente vê como os órgãos funcionam. E a radiologia é uma imagem, né? Nós fazemos uma fotografia de como os órgãos do corpo humano são. Então, as duas especialidades se complementam. Eu acabei fazendo as 2 e durante muitos anos trabalhei somente como médica em 2 especialidades e fui, assim como ainda sou, muito feliz com medicina. Mas os anos vão passando e cada um tem uma personalidade. A minha personalidade é gostar de desafio. Como assim, Juliana? Karine, eu enjoo. Não é que eu não queira mais fazer aquilo, mas eu não quero mais fazer só aquilo. E eu brinco com o Evandro, que é meu marido, que eu só não enjoo dele. Mas as coisas a gente vai mudando. E chegou um dado momento da minha carreira médica que, caso difícil, é difícil, mas eu já estava habituada a lidar. Caso fácil, vira rotina. E eu falei, tá, e agora? O que vou fazer? Evandro, meu marido, sempre observou esse meu lado de moda. E eu confesso que eu não queria aceitar. E por qual motivo? Preconceito. Por achar que isso fosse menos nobre. Por achar que isso pudesse transmitir menos inteligência. Como assim? É porque quem olha de fora acha que para você ser médico, você precisa ser, entre aspas, mais inteligente do que você trabalhar com imagem, digamos assim. Que você precise de mais elementos para você ser médico. Ok, é um ponto de vista, mas isso não quer dizer que o outro você também não precise de muita técnica para exercer. Inteligência. E o meu medo era... A gente sempre tem medo do que os outros vão achar. E era achar, meu Deus, será que a Juliana não foi bem sucedida na medicina? O que é a Juliana? Como que ela... Agora vai trabalhar com imagem. Com imagem. Vestindo pessoas. Como assim? Usando a internet. Blogueira. Blogueira? Meu Deus, blogueira é para quem não deu certo? Não é? Ah, não deu certo em nada. Virou blogueira? Não, gente. Isso era um preconceito que eu tinha. Quando eu falo para você, se exponha na rede social, mostre seu trabalho. Ah, eu tenho vergonha. Eu não só já tive vergonha, como eu já falei mal de quem fazia isso. Eu era essa pessoa que falava isso é um absurdo. Eu era essa pessoa que falava, gente, como que alguém se presta a esse papel? Mas como tudo na vida, a gente, né? Joga pra cima, cai na testa. Igual na maternidade, né? Eu falava, eu não vou ter um monte de brinquedos espalhados pela casa. Prefiro não comentar. Então, isso aconteceu comigo. Foi uma evolução. E quem me ajudou foi Evandro nessa construção de romper com esse preconceito, porque era um preconceito. Eu não deveria fazer aquilo, porque isso seria menos nobre do que a medicina. Só que a conta vem. Quando a gente tem um propósito, ele grita. Deus fala... Eu brinco que, né, somos um jogo de xadrez. E Deus fala, a pedra tal vai para tal lugar. Né? Ele fica brincando, nós somos as peças. E Deus falou, não, gata. Não é aí. Não é aí. E ele foi cobrando a conta.
e ele foi me jogando de uma maneira inesperada para isso que eu amo fazer. Então foi construído, lógico que eu sempre gostei de estilo, eu sempre gostei de imagem. Quando eu comecei a trabalhar como médica formada, já com especialidade, eu era muito jovem, eu entrei para trabalhar num grande hospital e eu percebi, na época não tinha Pinterest, não tinha Instagram, tava assim, começando, nem tinha Facebook, era Orkut. Então a gente não tinha essa coisa de imagem, de facilidade, mas eu comecei a perceber pelo ambiente que eu vivia que a minha imagem precisava ser não só melhorada, mas precisava ser envelhecida para eu passar mais credibilidade, porque muitas vezes a minha jovialidade da época passava Atrapalhava. inexperiência. É Ou seja, interessante. tinha competência, mas não tinha a percepção. As pessoas que olhavam não encontravam a Não. capacidade, né? Não Olha como você é forte, né? encontravam, é muito forte. E foi muito interessante que aconteceu de uma forma prática, porque o hospital que eu trabalhava, ele tinha um serviço como se fosse estágio, que pessoas de fora iam passar alguns dias dentro do serviço para aprender uma nova modalidade de imagem. E foi uma pessoa passar os dias e ele falou assim, mas quando que você acabou a residência? Eu falei, eu acabei, né, em 2007, mas você já está trabalhando aqui? Mas ele nem tinha começado. E ele julgou. Talvez ele nem tivesse perguntado se eu não tivesse a cara de tão jovem, concorda? Sim, concordo. Mas ele viu. E foi tão interessante que depois do tempo que ele ficou lá, ele falou assim, você ainda vai trabalhar comigo. Vocês vão dar risada. Mas você acredita que eu trabalho com ele até hoje? Há 14 anos que a gente trabalha juntos. Então, é muito gostoso a gente perceber realmente que a estratégia não é só a estratégia, é o conteúdo. Só que a estratégia ajuda o outro a chegar no conteúdo mais rápido. Porque ele teve a oportunidade de passar várias semanas, meses, ele ficou 1 ano indo todas as quartas-feiras naquele serviço. Mas será que você vai ter a chance do seu cliente, da sua pessoa, passar 14? Passar 14, né? Passar 12 meses, né? Indo atrás de você. Será que precisa de tantas vezes? Será que é necessário isso? Ou você pode usar a imagem? E eu fui aprendendo, olhando do lado, vendo como as pessoas se portavam, como as pessoas se vestiam. E utilizei isso na minha vida. Meu marido percebeu que eu comecei a fazer isso com as amigas. Vem cá. Vem cá. E ele, observador que é, falou, isso pode ser um negócio. Porque você gosta de fazer isso. E ele é investidor, né? Muito investidor, ele é muito disruptivo. E ele falava, seu olho brilha quando você faz isso. E eu fazia, sem ter estudado, sem ter técnica. Ou seja, era um talento, né? É um talento que você tinha, né? Que você tem. Pois é, só que para mim era um hobby. Para mim era, não é, imagina. Quando ele começou a falar de se tornar um negócio, igual eu falei, o preconceito foi o principal que estava na minha cabeça. Só que no meio do caminho, a minha sogra teve câncer. E ela passou por anos muito difíceis. E aí eu olhando, falando, meu Deus, a vida é curta. Quer saber? Eu vou fazer isso. E foi vendo essa fase ruim que nós estávamos passando, principalmente a minha sogra, que eu tomei coragem. Para viver. Para viver. É tão engraçado que quando foi feito o diagnóstico dela, um oncologista, grande amigo, Cláudio Rocha, ele falou assim, tem beleza oculta em tudo. E realmente tem beleza oculta em tudo. A gente muda. E às vezes, a gente não muda, às vezes, no sorriso, né? A gente muda na dor. E foi aí que eu criei coragem. Vários medos, vários preconceitos. Que preconceito? Quer saber? Dane-se. Eu vou tentar. Eu vou me jogar. E a constância, né? As pessoas, a gente... quem olha acha que foi da noite pro dia. Não foi. É um trabalho de formiguinha que você começa. Não tem uma fórmula mágica. Né? Não tem uma fórmula mágica. Eu acho que ser constante, estratégia, né? Estratégia, trabalhar com estratégia, não é trabalhar sem estratégia. Eu sempre falo, né, que a base de tudo está no trabalho, sim, mas não no trabalho por si só, é no trabalho com estratégia, com orientação. E hoje em dia eu penso, meu Deus, se eu quisesse
apenas fazer isto, eu já poderia viver disso. E é muito interessante. Muito. Juliana, tem uma pergunta muito legal. Como que você enxerga hoje a conexão? Porque, gente, olha como é maravilhoso. A Juliana tem a sua trajetória na medicina. Ela atua tanto na parte de gestão, pelos negócios que tem, como também na operação, no sentido de ser médico que está ali. E veio esse negócio que hoje é vamos dizer assim, a sua maior energia está concentrada nisso, né? Em posicionar outros profissionais. E eu te pergunto, como que você enxerga a conexão entre saúde, entre imagem profissional e a forma como o mercado olha para cada um de nós? Então, assim, como que você hoje enxerga? Vai continuar na área da saúde, porque é o nicho que você escolheu. Sim. Como que você enxerga a imagem pessoal, o poder do personal brand, o posicionamento para a área da saúde no mercado atual? Bom, no mercado atual, o que a gente tem? Inteligência artificial, Karine. Então, o que vai nos diferenciar do resto do mundo? A conexão humana. E para você ter a conexão humana, é uma conexão cerebral. Então, para você ser olhado pelo outro, você tem que, de alguma forma, chamar a atenção. E verdade. Para chamar a atenção, eu não estou falando que você precisa colocar um abacaxi na cabeça, mas você precisa criar algum jeito de comunicar algo que o outro quer. Algo que o outro precisa ser interessante. Eu sempre falo da interessância, da bossa, que é aquela coisa que ninguém tem. E na inteligência artificial, fica tudo quadrado. Quando a gente dá esse toque humano, essa diferenciação, fica muito mais real. E as conexões são humanas, né, Karine? Então, lógico que a gente começou essa coisa de posicionamento faz algum tempo, mas tudo foi evoluindo, o mercado foi mudando. Então, cada vez mais a gente vê que tem que ter um toque de si. Tem que ser a Karine Paiva. Não é só a empreendedora, a que trabalha com mentalidade, a investidora. Não. É a Karine Paiva. O que faz a Karine Paiva única? Por que ela não pode ser replicada? O que faz você ser tão especial? E é isso, as pessoas se identificam cada vez mais com o eu, com o humano. E tanto que a gente nota quando a imagem é perfeita, você fala, nossa, mas isso aqui é inteligência artificial? E você passa rápido. Então, é esse toque de interessância, de humanidade, que faz com que a pessoa da área médica, ela lida com o quê? Com gente. Então, peraí, eu vou fazer essa pergunta. Tá. Vamos lá. Todos os negócios, eles, ao longo da vida, passaram por evolução. Sim. Certo? Mas eu não sei se você concorda, e quem está nos assistindo. Mas é como se a medicina era algo assim intocável. Opa! Né? Então, assim, era aquele negócio tradicional, eu sou médico, meu sobrenome é tal, atuo em lugar tal. Então, assim, tudo tinha que inovar. A indústria, o varejo, os serviços, mas a medicina estava lá, dentro da sua caixa. E aí, de repente, o jogo virou. E aí, de repente, nós começamos a ver o médico que tinha know-how, capacidade, que de fato, vamos falar o que tem que ser dito, é uma área que exige, é uma área que para que você a conclua, você tem que abdicar de muito tempo, de muita vida, para que você saia dali, é a faculdade mais longa, não é verdade? Sim. Só que eu quero chegar no ponto, o mercado mudou para todo mundo, inclusive para a medicina. Sim. Então, o que aconteceu? O jaleco precisou ser substituído. Precisou. Em todas as esferas. O jaleco aqui, a metáfora do jaleco não é só a roupa, mas é o médico que estava lá sentado, muitas vezes com a barriga maior do que a mesa, e ele não pode mais ser assim. Porque antes era fulano de tal. Era o médico tal e ele era certo porque ele era fulano de tal. Agora as pessoas não querem mais o nome, que é o resultado. E aí o jaleco não é mais o que me conecta. Eu quero saber se o doutor ele é gente boa, se o doutor tá no Instagram, se o doutor ele entende a minha visão. Eu também quero saber se o doutor tem know-how, se o doutor tem seguidor, porque senão não tem seguidor, então como assim? Não é bom. E aí eu quero te ouvir, sabe? Eu não tô dizendo, por favor, me entendam bem. Eu não estou dizendo que o médico bom é o que tem Instagram,
Isso. é o que tem seguidor. Não, de jeito nenhum. Até porque eu sei que muita gente que está na rede social é fake news. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas acreditam que isso hoje é o que vai definir. Até eu saber que o médico é bom, porque eu o conheci, porque eu fui atendida, eu julguei ele pela aparência, pelo local que ele tá, pela palavra, pelo jeito se ele é mais fechado ou não é. Então, eu quero te ouvir. Eu acho que esse daí é Você uma, quer é uma agora? questão Eu mexi agora num ponto muito bom, né? muito, muito interessante. Essa pergunta é ótima, porque eu acho que tem uma evolução temporal. Como que era a medicina antes? A medicina era um curso de difícil acesso. As pessoas, para fazer medicina, alguém precisava bancar, porque não dava Pra na época trabalhar para e trabalhar. estudar. Não dava. Eu lembro da minha formação que eu tinha aula de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de sábado de manhã e vários períodos à noite. Isso no começo. Porque o ensino era presencial, não era grupo de discussão, era necessário você estar lá presente. Então, alguém precisava estar pagando essa conta. Nem que a faculdade fosse pública, você tem que comer, você tem que viver, vestir. Fazer as xerox. Exatamente. Então, era uma faculdade muito seletiva no sentido, ou tem alguém te bancando, ou você não está fazendo. Então, hoje em dia, não temos isso. Nós temos um acesso maior. Como que era o acesso à informação? Como que eu fazia para estudar? Não só eu, mas os médicos, muitos anos. Livros. Esses livros que no começo eram em latim. Sim, eram em latim, porque a anatomia era em latim. Mas, gente, latim é uma língua morta. Sim. Então, pensa a dificuldade para ter acesso à informação. O livro começou a ser traduzido para português. O livro era caríssimo. Então, já era difícil ter acesso ao livro. Você está entendendo a dificuldade? Artigo científico. Começou a ciência. Como que era o artigo? Gente, você pedia na biblioteca. Isso eu passei. Você pedia na biblioteca hoje. Aí chegava, tipo assim, na outra semana. E olhe lá. Hoje em dia, é num clique. Então, a gente tem esse acesso à informação maior. E a informação, né, Karine? Quando você começa a ter informação, você começa a ter mais senso crítico. Começa por aí, a informação. O que mudou também foi o jeito de tomar as decisões. Porque antes, o que o médico dizia era suma verdade. Era lei. Lei. Você vai tomar tal remédio. E acabou. E não tinha nem como o paciente discutir, porque onde que ele ia pegar essa informação? O que ele ia fazer? Ele ia atrás do livro em latim. Você entende a dificuldade? Ficava mais difícil de ser. Eu vou falar uma coisa muito engraçada. Agora, antes de ir pro médico, eu já vou com o resultado, já vou com tudo. GPT. Não, doutor, você tá mentindo, tá errado. Aí já Você entende não, gente, a diferença? Então, assim, a gente já foi mudando o modo, então ele começou a ser cutucado mais. Então, ele passou de uma decisão que era vertical, ele mandava para horizontal. Hoje em dia, a gente sabe que a decisão médica, ela é um consenso entre o paciente, o médico, e a família, caso o paciente opte por. A ciência, lógico que tá, mas a ciência vai a parte do médico, sim, né? O médico representa a ciência, Representa entendi. a ciência, o paciente. E nem sempre, por exemplo, nem sempre ele quer o melhor tratamento. Ele quer o que dê menos efeito colateral, por exemplo. A gente precisa sentar e conversar. O que você quer? Você quer viver mais ou você quer viver melhor? São perguntas que têm que ser feitas e que antes não eram feitas, porque não tinha essa possibilidade. Então, você mudou já a estratégia, não, a forma, a dinâmica, como que é feita uma consulta médica. Isso é uma coisa muito importante. E com a internet, aí acabou, porque todo mundo tem um pouco de médico, o que é bom e ruim, porque informação, quando você não tem senso crítico e inteligência para vamos dizer assim, entender a informação, né? Administrar a informação. Isso. Então, se fosse tão simples assim, nós já teríamos sido substituídos. Porém, ser humano não lê o livro. A gente brinca que o doente não lê o livro. Cada um é cada um. Nós não temos ainda o código genético de cada um. Fora que não é só código genético. Tem toda a expressão que o ambiente faz, o estilo de vida. Então, a gente não consegue ainda predizer de forma exata. Medicina
ainda não é. E está longe de ser Exato. ciência exata. Então, a soma de toda essa evolução de informação, de decisão, é o que eu acho que fez o médico mudar. Aí tem a rede social, que é mais recente, mas que fez o jogo virar. Médicos bons, gente, eu vejo médicos incríveis atendendo plano de saúde, ganhando nada contra plano de saúde, gente, pelo amor de Deus, mas são médicos renomados. Mas eu vou falar, plano de saúde, pelo menos no Brasil, tá falido. Eu também acho. Entendeu? Tá falido. Tem dados, tem estatísticas que mostram isso. É um sistema que não vai perdurar pelo seguinte fato: quanto que é a conta? Isso é uma ciência exata. Hoje em dia é tratamento oncológico. E eu falo porque eu faço, eu não sou a paciente, eu faço como médica tratamentos oncológicos nos pacientes. Agora, como que a conta fecha? Um cliente paga R$200 no mesmo plano de saúde e o tratamento por mês é 30 mil, 50 mil, 80 mil. E os tratamentos, graças a Deus, estão cada vez mais eficazes. Os pacientes duram mais. Eles vivem mais, a sobrevida aumentou. Então, como que o plano de saúde vai sustentar? Na verdade, o modelo de negócio do plano de saúde atual, ele precisa ser reinventado. Eu acho que vai acabar sendo como nos Estados Unidos, que você tem o seguro saúde, que você paga uma parte até um teto, e depois daquele teto ele assume, mas eu acho que a tendência vai ser essa. Esse plano de saúde, do jeito que a gente vê atualmente no Brasil, ele é matematicamente insustentável, porque a medicina não é ciência exata, mas o dinheiro é. O dinheiro Exatamente. Então, eu acho que isso vai evoluir. E pensando nisso, que você, médico, vai ter que se mexer. Porque não vai ter mais a carteirinha do plano de saúde. A escolha do paciente vai aumentar mais ainda. E como que vai se conectar? Com o humano, com a sua verdade, com a sua energia. Com a comunicação que você passa, né? Através da imagem. Isso. Começa na imagem, né? Eu falo que a imagem é a pontinha do iceberg. Porque não adianta um coração ruim com uma boa imagem, também não vai adiantar muito. Então, é entre aspas, um mal necessário. Não adianta você querer fugir, não adianta você querer correr. Cada vez mais, são novos tempos. E a gente tem que se adaptar. Eu lembro que você fala que quando você começou a cuidar mais da imagem pessoal dos médicos, tinha aqueles médicos que falavam assim, mas Juliana Romanato, eu atendo no SUS, como é que eu vou usar essa roupa? Como que eu vou usar isso, né? Como que tá isso, né? Eu oriento o meu cliente. Não existe paciente particular e não existe paciente do SUS. Existem pacientes. Então, nós temos que estar bem arrumados, bem vestidos para todos, sem exceção. Ah, mas Juliana, não estou falando que você vai dar plantão de salto, minha gente. Não estou falando que você vai fazer uma massagem cardíaca de calça social. Não é isso. Nós temos que estar bem postos para qualquer ser humano. Isso é o que você é sua marca pessoal. E sua marca pessoal independe do lugar que você está. Então, quer dizer que num lugar eu posso estar desarrumado, no outro eu posso estar arrumado. Mas como assim? Por que que este paciente é mais importante do que o outro? E quando a pessoa ainda alega, mas eu recebo mal, meu salário é baixo. Então, por que que você continua? Tem uma arma na sua cabeça para você continuar nesse emprego? Não, então saia se você se sente mal remunerado. Agora, não é justificativa você entregar o seu pior só porque é um emprego que não lhe remunera bem. Não faz muito sentido. E aí, quando nós falamos de mentalidade, porque assim, o que é mentalidade? Mentalidade é a soma do que eu penso, do que eu sinto. O sentimento, ele é um combustível para o meu comportamento e o meu comportamento gera resultado. Então, o que é resultado? É fruto de um comportamento, mas o que é o comportamento? É esse histórico. E o que acontece? Quando eu estou sendo desvalorizado, quando eu estou em um local que eu julgo que eu não estou sendo bem pago, bem reconhecido, valorizado, o que tem feito eu estar nesse lugar?
esse lugar é um resultado na minha vida, que é fruto dos meus comportamentos. E quais comportamentos? Comportamento está ligado às minhas atitudes, aos meus valores, ao meu estilo de vida, às minhas crenças, os meus padrões. E o que acontece quando você está em um local? Porque tem pessoas que passam por determinados locais e aquilo é um trampolim. Aquilo é um local para você sair. Inclusive, eu me lembro que quando eu trabalhava como atendente de uma clínica médica, foi lá que eu acessei uma multinacional. Então, eu era uma atendente, e detalhe, Ju, lá na época, a vaga era bem clara. Tinha que ter curso superior, carro, 1 ano, no mínimo, de experiência como representação, e tinha que ser, era curso superior, carro, 1 ano de experiência em... Como é que eu posso dizer? Em divulgação, que era propagandista, a palavra, e eu não tinha nada disso. Nada. Mas eu me lembro que no dia da entrevista, eu nunca vou esquecer, eu pedi um blazer emprestado. Porque você já entendia Entendeu? que tinha um código. Eu peguei um blazer emprestado, então eu usei, de alguma forma, a minha imagem, para que eu fosse vista. Porque, claro que nós sabemos que não adianta ter uma embalagem bonita e quando abrir a boca não ter conteúdo, não ter know-how, não ter autoridade. Mas também não adianta você ser um poço de conhecimento, uma biblioteca teórica, científica, se a tua imagem não abre a porta para você falar o que você sabe. Então, eu tenho certeza absoluta que a minha postura e imagem pessoal é muito mais do que uma roupa. Imagem pessoal é o teu olhar, a tua postura, a tua autoconfiança. E aquele dia, eu acessei uma multinacional, então eu saí de uma empresa local, eu tenho no meu currículo a grata satisfação de ter tido uma experiência em uma multinacional, onde eu fui bem qualificada, onde eu tive acesso a outros níveis de gestão. A empresa era japonesa, ainda era a segunda maior do mundo no segmento que eu atuava, então eu aprendi muito por conta da imagem. E eu acredito nisso, eu acredito que hoje todos os negócios, todos, e você olha para o agro, você olha para a parte mecânica, você olha para todos os negócios, a questão de você ser bom e parecer precisa andar lado a lado. Porque já diria Maquiavel, né? Não adianta você ser. Nicolau Maquiavel, né, para quem não sabe, escreveu aquele livro, O Príncipe, em 1500 e pouco. Foi um livro muito polêmico, proibido pela igreja, por muitos séculos foi, porque tem até a palavra maquiavélica, né, que vem de Nicolau Maquiavel, mas ele basicamente ele diz o comportamento humano, e somos humanos desde, né, muito tempo, então a gente não consegue controlar esse humano interno, a gente só consegue controlar o externo. E ele diz, né, no livro, ele diz, O Príncipe, não adianta nada você ser, se você não parece. Olha só. Ser. Quando foi que 1500 e pouco, 1520 e pouco, 1530 e pouco. Mais para 1500 do que para 1600. Então, você vê que naquela época, veja bem, ele já dizia isso sobre o comportamento humano. Você veja bem, não é sobre... É interessante isso, porque não é... Você fala assim, é frescura, mas não. Você aqui falou assim, o médico que você quer ir, porque nosso comportamento ainda é de manada. O que o outro faz, a gente tem vontade de fazer. Gente, todo mundo é assim. Isso não é uma crítica, é só um comportamento humano, uma constatação. Então, se você vê aquele médico arrumado, aquele profissional, tanto faz a área, eu tô falando aqui como médico porque é um hábito, mas um profissional, que ele é arrumado, e não no sentido ser, porque é elegante, não é isto. Ele tem uma marca pessoal forte, de acordo com o setor dele. Você vê todo mundo indo, querendo, todo mundo usando, todo mundo comprando. Mesmo sem você notar, você vai querer. E isso é tão forte, porque isso é uma regra. Isso é tão real que, por exemplo, você não vai a um casamento de biquíni, por mais que ele seja na praia. Você não vai a um supermercado de biquíni, por mais que ele esteja, a não ser que você vá, mas o supermercado é lá na praia de Copacabana. Mas você vai botar algum acessório que mostre que você está na praia e que você foi ao supermercado, não é verdade? Então, isso é da natureza humana.
é da natureza humana. Isso é tão forte que o índio, quando ele saiu do seu habitat, que ele veio para a sociedade, ele entendeu que ali era um outro momento de se comportar e ele teve que mudar a sua forma de se vestir para se adaptar. E nós somos frutos da cultura. Nós somos o índio, quando estava só o índio, ele vivia uma cultura. Quando ele tem contato com outra cultura, o mais forte prevalece. E a gente precisa de ordem, Karine, ordem. A gente não poder pode tudo, mas a desordem causa o caos. A gente precisa de ordem, a gente precisa de regras e não são fáceis de ser estabelecidas. O que eu acho mais poderoso é porque, assim, as pessoas que são resistentes a mudanças, elas se julgam mais inteligentes. Nossa, que ponto! Este ponto... Ai, posso falar uma coisa muito importante neste assunto? Quanto mais inteligente a pessoa se acha, mais difícil para essa pessoa ter mais resultados. Exatamente. E aí, vamos lá. Se você que está nos assistindo é tão resistente à transformação, faz a seguinte pergunta. Se você tivesse com o seu filho, que acabou de ser machucado, sei lá, uma bala perdida, ou caiu e se machucou de forma bem profunda, e de repente passasse uma pessoa correndo, toda tatuada, nada contra tatuagem, inclusive tem tatuagens que eu acho lindíssima, toda tatuada, com vários pince, e de repente essa pessoa tivesse um cabelo de outra cor e chegasse, sai, eu vou pegar essa criança agora e vou fazer um atendimento. Será que você, de imediato, você aceitaria? Sinceramente, se você fosse agora um tribunal, e fosse uma causa de vida ou morte, de repente o juiz entrasse numa sala com uma bermuda, uma chinela havaiana, um boné virado, você aceitaria que aquele juiz julgasse a causa que fosse de vida ou morte? É isso que eu estou perguntando. Presta atenção. Não tem nada a ver. Eu sei que a pessoa que tem o cabelo vermelho, eu sei que a pessoa que usa o boné, isso não vai mudar a intelectualidade, isso não vai mudar o caráter dessa pessoa, isso não vai dizer se essa pessoa é do bem ou não é. Mas eu quero te dizer que você que se julga muito inteligente, pois vai lá e questiona a natureza humana, questiona o teu cérebro, questiona os teus neurônios, a tua forma de raciocinar, que é humano, é neural. É neural você olhar para uma pessoa e julgá-la. Sim, e a gente não tem controle em relação a isso. Então, quando você olha uma pessoa, igual você descreveu nessa situação, que tem um padrão inesperado, o primeiro é um padrão que fora da curva. Fora da curva. Faz de conta que esse fosse um profissional, o melhor do mundo. Do mundo. Só que o seu cérebro, ele já vai na defesa, porque aquele código, aquela comunicação não é aquilo que você esperava em relação ao que culturalmente você foi exposto. E na medicina, culturalmente, a exposição do médico como uma figura, um quase Deus, entre aspas, a gente espera um comportamento, uma imagem de acordo com aquele padrão que nos foi apresentado há anos, não foi semana passada, não foi há 100 anos. Quando você olha os médicos da antiguidade, até os médicos que não eram chamados de médicos do Egito, que os curandeiro de uma tribo indígena, ele vai ter referências, ele vai ter sinais, ele vai ter símbolos que mostram. Então, isso está intrínseco. Por quê? Porque a vida é nobre. Então, está ligado ao cuidado, esta nobreza. E não é, mas não é sobre dinheiro, não é isso. É sobre valor, não é preço. É valor. Eu acredito muito nisso. E o que nós estamos querendo passar aqui, e é isso que nós temos como propósito, é dizer, nós entendemos que o profissional da saúde, ele tem capacidade, ele tem técnica, ele tem nas mãos uma ferramenta poderosa de salvar vidas, transformar pessoas, sabe? Crescer absurdamente na sua área, e que nesse momento de
marketing, de comportamentos, de mercado, assim como qualquer outro negócio, precisa inovar, precisa se comunicar, precisa falar, não só estar ali. Porque assim, o que é que eu penso? Se a tua missão é ajudar pessoas, você está a serviço da sociedade. E se essa é a tua missão e a tua causa latente, então você vai buscar todas as ferramentas, você vai se conectar com as ferramentas que sejam, claro, éticas, nobres também, para fazer você chegar aonde você quer chegar e alcançar mais pessoas do que você alcançaria se você simplesmente ficasse isolado no seu canto esperando o cliente chegar. E isso é claro, isso só faz sentido para quem quer crescer, né, Ju? Isso também é uma decisão muito pessoal. O que você quer? Não, Juliana, eu estou totalmente contente. Tá, então vamos aqui pensar. Faz de conta que você conseguisse ganhar a mesma coisa que você ganha hoje, trabalhando 1/5. Você gostaria? Opa, Juliana, eu gostei. Então, olha só. Então, será que você não ia se beneficiar de uma inovação, de uma estratégia, do poder da comunicação? Eu não estou te falando porque, às vezes, eu sou contra-argumentada, que a pessoa fala, não é o dinheiro que importa, mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo. Eu estou falando de tempo e como eu acabei de falar, do propósito. Você me fez lembrar de algo que eu já fui essa pessoa de questionar, do tipo, mas eu conheço fulano que faz isso, que se veste assim, mas não tem caráter, mas não tem respaldo. Na minha área, como eu fui julgada? É porque você é a coach, você é isso, você é aquilo. E eu via tantas outras pessoas que não tinha o conhecimento, a causa, o propósito, crescer, vamos dizer assim, menosprezando o que nós tínhamos de conhecimento e se destacando. E aí eu fui em busca de saber assim, não, mas eu não concordo que eu tenho que botar meu cabelo assim, eu não concordo que eu tenho que fazer isso para eu ser vista e ser valorizada, eu não concordo, eu era resistente. Sim. Olha só, eu que defendo isso já fui uma pessoa, como você acabou de falar, que você já foi o próprio preconceito em pessoa do que você faz. E eu também, eu questionava, eu batia de frente. E aí, a boa pesquisadora, assim, eu sou aquela pessoa que não gosto de verdades que são impostas, eu fui atrás de saber. Neurologicamente, eu fui procurar entender com base no comportamento humano. E Ju, a resposta foi a mais linda possível. Quando você se veste de forma congruente, coerente com o que você quer passar, você está diminuindo o número de justificativa que você precisa dar para alguém entender quem você é. Sim. Ou seja, é como se eu falo assim, Ju, eu ajudo, no meu caso, que trabalho com empresários e empreendedores, a minha promessa é muito clara, você vai ter lucro, liberdade e escala no seu negócio. Sim. É isso que eu quero. Então, a pessoa chega aqui e ela me vê em um local que não passa uma visão empresarial, ela olha para mim, ela não sente um mínimo de segurança e que eu sou empresária, que eu entendo a dor dela, eu vou precisar argumentar muito, provar muito, ter muita ferramenta para ela entender. Então, quando eu uso a imagem pessoal, eu estou o quê? Dizendo assim, não precisa questionar. É rápido. A decisão é o que tu falou. Eu passaria, talvez, 6 meses para fechar um contrato. Opa. 6 meses e você fechar um contrato em 3 dias. Acelerou? Nós estamos falando de 6 vezes 3, 180 dias. Isso. Então, eu estou falando agora de 177 dias. Isso. É aí. 177 dias a menos. Faz diferença em um ano? Em número de contrato? E pensa você chegar no médico que fala para você, não fume, só que ele tá cheirando a cigarro. Entendeu? Então, é isso. E tem muita gente que quer, e principalmente na área de... Eu acho que toda área agora é o alto ticket. Eu quero atender high ticket, eu quero atender high ticket. O que é high ticket? É você ganhar mais por hora. Por hora do que... Tá, você quer isso, mas o que é isso? Como que você vai viver isso? Você entende o que é isso? Porque se você quer viver isso e você não sequer se propõe a pentear o cabelo, digamos assim, será que você é a pessoa para desempenhar esse serviço?
Talvez não, e tá tudo bem. Agora, ou você realmente quer, eu sempre pergunto, onde você quer chegar? E paladar não retrocede. Quem fala que não quer, é que eu queria fazer uma experiência qualquer dia. Como assim? Falar assim, olha, me dê uma semana da sua vida. Como assim, Juliana? Eu quero pegar esse profissional e falar durante uma semana, porque não é todo o cliente. Você, Karine, você se propôs a escutar e fazer. Porque tem gente que só escuta e não faz, também não adianta, né? Eu falo que eu posso levar o cavalo até o rio, mas eu não consigo obrigá-lo a beber. A decisão de beber... Não dá pra você enfiar a cabeça. Não, gente. A decisão de tomar da água é individual. Você decidiu beber da água. Eu tenho vontade de falar assim, uma semana, vamos fazer um contrato aqui. Em uma semana, eu quero que você faça isso. Paladar não retrocede. Quando a pessoa experimenta o gosto de ser visto e valorizado, não é uma questão nem financeira, é uma questão de bem-estar. É uma questão de o cookie. Como assim cookie? Porque o nosso eu interno ainda não saiu daquele, entre aspas, cachorro, que a gente gosta do presente, a gente gosta da recompensa, a gente gosta do cookie. Então, quando você sente este gostinho, você fala, quero mais. Quero mais. E para você decidir, eu não posso decidir por você, Karine, não pode decidir por mim. Você tem que tomar a decisão. E tomando a decisão, como é bom, né? Eu vou falar duas coisas bem interessantes aqui, que tem tudo a ver. Existem coisas que são imutáveis. Tem coisas que... Por exemplo, a lei da gravidade. Você acreditando ou não, ela existe. E ponto. Se você hoje é resistente a valorizar o posicionamento, é uma luta que você nunca vai vencer. Por quê? Porque existe uma mudança de comportamento. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estudava, eu sempre odiei farda. Porque eu nunca gostei de nada engessado. Eu nunca gostei de coisas que tinha que ser aquilo e pronto. Então, você não entrava na escola se você não tivesse com a farda, concorda? Sim. Então, todo mundo usava a farda. Sim. Não tinha a opção. Não. Com a mudança do comportamento humano, alguém disse assim, na minha escola, uma pessoa, um dia, lá nos Estados Unidos, onde foi lá, na minha escola, a farda vai ser de várias formas. Sim. Vai ter a rosa, amarela, você só vai ter o nome da escola e você vai poder vir com seu tênis, você vai poder usar sua cor de cabelo, você vai poder usar. Mudou-se a farda. E aí as escolas começaram a ter múltiplos uniformes. E agora, além de múltiplos uniformes, múltiplas cores. Além de múltiplas cores, múltiplos uniformes, múltiplos estilos. Tem como retroceder? Não. Porque o comportamento humano mudou. Então, não adianta você querer lutar contra uma coisa que não tem como, porque foi uma mudança no comportamento humano. Então, tudo bem que você diz que não vai gravar um vídeo, que você diz que não vai vestir uma roupa que comunique aquilo que você faz, que você não vai cuidar do acessório que você usa, que você não vai cuidar da sala que você senta, do local que você está. Tá tudo bem se você não vai fazer isso, porque você está dizendo para você e pro mundo que você quer deixar de existir. Isso. Então, a tua escolha é simples. Você não tá querendo dizer assim, eu não vou morrer. Não, você tá, de alguma forma, tu tá encontrando teu caminho de dizer assim, eu quero deixar de existir. Porque contra o comportamento humano não existe como retroceder. É daqui para frente. Então, assim como nós estamos falando de muita humanização, que falando de digital, por exemplo, hoje as pessoas não querem mais somente a foto no estúdio, não querem mais somente o vídeo fake. Eles querem saber do teu dia a dia, mas eles não querem o teu dia a dia feio.
O feio, gente, o feio e o belo foi outra lição, Ju, que eu aprendi na minha vida. Na minha cabeça, o belo significava cor de pele, cor de olho, cor de cabelo. E eu entendi que o belo é harmonização. Isso. Então, eu posso estar com a roupa da marca tal, no local tal, mas se aquela cor não harmoniza com a outra cor, vai ficar feio. Então, o belo é harmonização, é organização. Essa conexão com o belo, entre aspas, porque o belo pode ser relativo, eu concordo. O belo é de cada um. Mas a organização, a ordem, é aquela que a gente vê na natureza. E a natureza, Deus fez a natureza perfeita. Então, quando você olha, é aquilo que nos conecta cerebralmente com o... Não é o ideal, que eu acho que não é uma palavra bacana. É com aquilo que a gente tem a tendência maior de nos conectar. Por quê? Porque lá, antepassado, milhões de anos, quando surgiu o homem, sobreviveu, tinha uma maçã podre e tinha uma maçã boa. Maçã podre era feia. Aquele homem que comeu a maçã podre, porque, gente, como o fruto tá podre, ele tá feio, você concorda? Quando você vai no supermercado, uma coisa tá estragada, ela tá feia. A outra, a fruta, tá boa, ela tá bonita. Às vezes ela tá embolorada por dentro, ok, mas eu tô supondo que ela esteja boa. Quando aquele homem que comeu aquele fruto que estava estragado, ele morreu. O seu DNA, quem foi selecionado foi aquele que escolheu o fruto mais belo. Então, não adianta você fugir disso. A gente tem essa ligação ancestral com aquilo que a gente já viveu. E isso vai ser mudado ao longo do quê? 100 milhões de anos. Não mudou? Na nossa vida, na melhor das hipóteses, de 100 anos, talvez isso não mude. Então, não adianta a gente ir contra aquilo que está na base e contra o comportamento. Realmente, o mundo mudou e nós temos que mudar junto. Eu gosto muito de profissionais que são mais velhos, não me considero tão jovem, mas há profissionais mais velhos do que eu e que falam, gente, o mundo mudou e eu vou mudar também. A doutora Socorro, Isso, que é da lembrei Aragão dela. Rocha, que participou dessa temporada no episódio anterior, ela falou sobre isso. Ela entendeu que ela precisava mudar. Ela falou assim, eu era resistente ao digital. E eu lutei contra isso, mas eu entendi que assim como eu quero que a minha marca cresça, assim como eu quero que o meu legado se estabeleça, assim como eu quero que a minha ideia seja vista, reconhecida e valorizada, eu vou ter que aprender a flexibilizar. Ela disse que o segredo dela foi justamente isso, flexibilizar, foi aprender a inovar quando ela achava que não ia dar certo. Então, eu acredito verdadeiramente. O nosso papel, eu acho que o meu, o seu, acredito, na verdade, não é aqui dizer que isso, você tem que fazer isso agora. Mas nós defendemos. Nós defendemos que existe um caminho mais assertivo. Sim. Que existe uma forma, não é porque a pessoa X passou 20 anos para conseguir algo que você tem que passar 20 anos. Nós também não estamos dizendo que vai ser do dia para a noite. Mas existe um caminho. Você vai para um lugar, você foi convidada para uma festa, num lugar que você nunca foi. Você faz o quê? Pega o seu celular, coloca no Waze e vai até o lugar. Você precisa fazer igual antigamente, ir testando rua? Ir numa banca comprar um mapa? Não. Você pega o Waze e você chega mais rápido do ponto A para o ponto B. Isso foi mediado o quê? Via tecnologia. Então, você pode chegar do ponto A para o ponto B via posicionamento, via branding pessoal, cuidar da sua imagem, você estudar sobre gestão. Gente, a gente não tem na faculdade, e nem dá tempo, gente. Em 6 anos, a gente não consegue aprender tudo de medicina. Por isso que tem especialização, tem residência, especialização, curso, congresso, porque não dá tempo. Então, não tem gestão na faculdade. Não tem, o pessoal brinca, nossa, eu fiz medicina, residência, agora eu tenho que fazer vídeo pro TikTok. É isso, é a vida. O jogo tá aí. Você pode escolher não jogar. Tá, ok. Você pode escolher não jogar, mas você pode dar certo? Pode dar certo. Mas ser exceção é mais difícil do que você ser uma pessoa... Eu acredito que ser exceção é contar com a sorte, né? É bastante, bastante. E aí é uma decisão, né? A gente pode pegar uma arma, soltar uma bala, as outras estão vazias, e uma
tá carregada, né? Então, assim, o destino, a sorte, às vezes você pode cair com a bala carregada e morrer, ou não cair com a bala carregada, graças a Deus, e não morrer. Mas aí você deixa muito ao destino, né? Será que não é melhor você falar assim, deixa eu arrancar essa bala daqui e não vai ter chance de ela me pegar? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que decidir se você quer ter resultado melhor, se você quer abaixar a sua guarda e entender que é possível fazer de um jeito diferente. Igual eu baixei a guarda, né, Karine? Porque eu tô aqui falando com você, sendo que, o quê? Há 5 anos atrás eu tava falando, que absurdo, gente, esse negócio de... 5 não faz mais. Esse médico, mentalidade. Eu fazer curso. Gente, isso aconteceu comigo até da igreja evangélica. Eu sou evangélica e eu olhava antes, eu sou católica de formação, e eu olhava antes da igreja evangélica, falava, ai, gente, que absurdo. Hoje estou eu lá gritando louvor em casa, berrando, vou na igreja, choro. Por quê? Porque eu testei, porque eu tentei. E será que... vou aqui ver o que dá. E às vezes, se não der certo, você tentou se posicionar, não der certo, não é da noite pro dia. Se você está há anos, vamos mudar a estratégia. Tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte, né? Porque Jesus ainda não voltou. Mas, tirando o resto, gente... Tudo tem jeito. Tudo tem se jeito. Você tá vivo, tem jeito. E não adianta você... Albert Einstein, né? Disse que não adianta você tentar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você quer tudo igual, se você tá super feliz com os seus resultados, se você não quer mudar, se você não quer mais tempo, se você tá tudo perfeito, se sua vida é perfeita, desliga aí, vai tomar conta da sua vida. Agora, se em algum momento você sentiu que isso foi para você, aqui um detalhezinho, vamos tentar ver o que é possível fazer? E eu acho que essa fagulha que faz a gente ter movimento também, né, Karine? Porque a vida é movimento. Quando a gente para... Até o Alzheimer vem. Você sabia que já tem estudos mostrando que são o maior predomínio, né, a prevalência de Alzheimer, doença de Alzheimer, que é aquele esquecimento de fatos recentes e depois, né, a pessoa só fica lembrando. Com a memória curta. Pessoas de alto desempenho que se aposentam. Pararam de evoluir, pararam de se movimentar, né? Isso. Então, você vê assim, nossa, uma pessoa que era tão cheia de movimento, ela para, né? Se aposenta antigamente, né, tinha isso, aposenta e não faz mais nada. Então, você tem uma prevalência maior, porque a vida quer o quê? Quer movimento, cérebro também. Os grandes filósofos falam que o ser humano é a única espécie no mundo que nunca está pronta. E você olha hoje, nós somos a única espécie. O animal, ele já nasce. O cachorro, ele nasce sendo cachorro. Ele não vai se transformar ao longo do tempo. O caranguejo, ele tá ali, ele só vai crescer. Mas o hábito dele, o estilo dele é aquele, o leão, a baleia. Nós somos a única espécie que não nascemos pronto. Não nascemos sendo quem somos e precisamos de evolução. E nós nunca vamos estar prontos 100%. Ou seja, o perfeccionismo é uma perca de tempo. Agora, a busca pela perfeição é evolução. Olha só, a perfeição é um desejo de evolução. A perfeição é um desejo de evolução. O perfeccionismo é uma doença emocional, tá ligado a traumas e bloqueios diretamente ligado aos nossos pais. Então, por que não evoluir? Eu acho lindo quando eu vejo pessoas que estão na terceira idade, vamos dizer assim, se reinventando, se descobrindo, se tornando pessoas mais saudáveis, tornando-se pessoas mais bonitas, tornando-se pessoas mais aptas a criar coisas, a se desenvolver. E eu acredito que isso é o que Deus quer para nossa vida, evolução. Até o dia que a nossa senha vai ser chamada, que todo mundo vai. E não tem jeito, como você disse, mas até lá, por que não se permitir provar coisas novas, fazer testes, aprender, se conectar com pessoas que você admira, que você respeita. Existe lá o consultor de imagem que tem o seu valor e seu princípio, então procura essa pessoa. Isso. Tem lá o mentor, tem lá o advogado, o médico, que você se conecta por conta de estilos. Então procura as pessoas que para você é um exemplo. Agora, olha se essas pessoas vão te levar
para um próximo nível, vão fazer você evoluir. Evolução é isso. Eu aprendi algo na minha vida muito cedo e isso potencializou a minha carreira profissional. A vontade de crescer. Nós nascemos com isso. Sim. O ser humano tem um depósito que é o desejo. O desejo está dentro do ser humano. Agora, o que afunda o ser humano? É o desejo imediato. Olha só. O que ferra com a nossa vida é o desejo, é o prazer imediato. Sim. Então, eu desejo ter saúde. Ah, mas eu tô desejando comer um bolo de chocolate agora. Uhum. Se eu como aquele bolo todo e isso prejudica a minha saúde, isso não me leva. Então, o nosso desejo precisa ser educado. Uhum. Tem que se tornar um desejo educado. Para que eu deseje o quê? Eu desejo crescimento. Eu vou ler um livro. Uhum. Eu desejo atender mais pessoas. Eu vou estudar como fazer isso, né? Eu desejo envelhecer com saúde. Então, o desejo educado é o desejo que impulsiona o teu crescimento. Uhum. O desejo ignorante é aquele que te dá um prazer imediato. É aquele que sustenta a nossa vaidade, nosso ego, nossas verdades absolutas e que nos torna pessoas inflexíveis e julgadoras também do nosso próprio eu. Você acha que você não precisa fazer aquilo porque você é bom o suficiente. Que você não precisa mudar o jeito que faz porque você já obtém resultado. Então, será que você entender que talvez essa é uma forma interessante de se fazer? E não aquilo que eu acho que é uma verdade. Por isso que eu digo, às vezes, a pessoa que se acha, entre aspas, menos inteligente é que vai obter mais resultados, porque ela está disposta a ouvir, porque muitas vezes o profissional não muda por orgulho. Os mais orgulhosos são aqueles que vão ter menos resultados. E a parte mais difícil, eu acho que de todo esse processo é em relação ao orgulho, porque como eu lhe disse, eu tinha um preconceito. O que é preconceito? Nada mais do que o orgulho. E hoje em dia desses eu fui taxada, né? Teve uma situação um pouco indelicada na minha vida e eu fui taxada. Você é superficial. Vai lá, fica com a sua moda. E não me doeu. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu sei que o que eu faço é tão importante. E para eu chegar nisso, Ave Maria, foram tantos anos, tantas vivências, tantos estudos, e sim, tem uma parte da medicina em tudo que eu faço, tem uma parte do ser humano em qualquer detalhe, e isso não dói mais. Então, quando a gente abaixa esse orgulho, quando a gente se dispõe a ouvir, se dispõe a aprender e ver que não somos iguais ao que éramos, que interessante que a gente pode ser uma nova versão melhor do que foi. Igual nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos tenham mais oportunidades e tenham mais sucesso do que nós mesmos já paramos. Queremos sempre o melhor, né? Sempre o melhor. Então, trate você como você trata o seu filho. Exato. Porque aí eu acho que a coisa ia funcionar. Bom, suponho que você trata seu filho bem, né? Partindo desse princípio. Partindo desse princípio. Então, eu acho que é uma boa estratégia de você se olhar no espelho com essa possibilidade, com essa intenção de poder ser melhor do que você é hoje. Verdade. Ju, se você pudesse deixar um conselho para quem quer construir uma marca pessoal forte, uma marca pessoal consolidada, para quem quer de fato crescer, entregando seus talentos, seus dons, vivendo o seu propósito, mas usando da ferramenta brand marca, o que você falaria para essa pessoa? Seja coerente. O que você faz? O que você quer comunicar? Está coerente com o que você é? Como você se apresenta? Se você pudesse se ver, se você fosse um voyeur de si mesmo, você te contrataria? Então, acho que essa é uma pergunta interessante para ser feita. Se em qualquer momento eu tiver dúvidas, então algo precisa ser revisto, algo precisa ser feito. Então, isso é importante demais para a gente se entender como pessoa e como profissional. O que você acredita que vai definir o profissional do futuro? Vai ser quem você é, ser único. Aquele detalhe, aquela gotinha. Por exemplo, num copo de água, você coloca uma gota de corante azul e a água vira azul. Seja esse diferencial, seja
essa gota inesperada. É isso que vai diferenciar a gente do tudo encaixotado, tudo enlatado, tudo inteligência artificial, tudo programado. Você vai fazer essa diferença nesse oceano azul. Juliana Romanato, Ju, muito obrigada por você Quero pegar na tua estar mão. aqui. Tua Muito energia obrigada maravilhosa. Eu que por agradeço. você e parabéns por você ter aceito esse desafio que é se posicionar e ajudar outras pessoas. Você está provando disso e eu tenho certeza que na sua jornada, assim como você já viu muitos pacientes dizendo, doutora, obrigada, você salvou a minha vida, você vai ver muitos médicos, profissionais da saúde falando, obrigada, você salvou a minha carreira, você me ajudou a salvar mais vidas. Exatamente. É isso que você vai receber. Exatamente. E eu creio nisso. E eu continuo sendo médica, mas de uma forma indireta, salvando mais vidas através do posicionamento de outros profissionais. Alguém tem que cuidar deles, né? Por favor! Você que nos assistiu, deixa seu comentário, deixa aqui a sua mensagem. Curte o nosso canal, compartilha. Para de ser só aquela pessoa que só suga e não faz a tua parte, que é clicar, se inscrever, compartilhar. Porque é através disso que nós trocamos. O mundo ele é feito de pessoas que trocam, pessoas que compartilham, pessoas que ajudam outras pessoas a alcançarem mais negócios, mais pessoas. Então compartilha, segue, deixa a tua mensagem. Porque assim você também impulsiona esse canal a alcançar mais pessoas. Muito obrigada. Fizemos aí 5 episódios maravilhosos. Tenho certeza que cada um ajudou você a ir para um próximo passo, para um próximo nível. E agora você vai ficar com a próxima temporada em breve que vai estar aqui no ar. Um beijo e muito sucesso para você. Paz e prosperidade.